Ao livro no tubo. Na edição de hoje nós vamos falar de Tentações e Maldições, O Diabo, do Leão Tolstói, e Caim, do José Saramago. Bem-vindo ao livro no tubo. E eu queria inicialmente agradecer aos diversos comentários e às várias pessoas que compartilharam o vídeo, principalmente ao pessoal do blog omestredoslivros.blogspot.com.br, que republicou o vídeo e comentou bastante no Facebook. Eu indico o site, ele faz algumas resenhas de livros, se puder visitar, tenho certeza que você vai gostar. Na nossa edição de hoje, a minha intenção é falar inicialmente desse pequeno livrinho que está aqui, que na verdade é um conto do Leão Tolstói, O Diabo, na coleção 64 páginas da LPIM, aqui com preço sugerido de R$5. Bom, como eu falei, é um conto do Leão Tolstói, e na verdade, pelo que eu dei uma lida aqui, é um conto meio que autobiográfico e saiu posterior à morte do autor, né? Foi escrito em 1898, mas somente publicado em 1916. E o título forte, né, O Diabo, na verdade, ele traz uma história sobre relacionamentos familiares, sobre amor, sobre desejo, e o Tolstói mistura isso tudo em um jogo angustiante para o personagem principal. Bom, assim como o autor, né, o personagem da história se chama Eugenie, é um bacharel em Direito. Ele recebe, né, a missão de cuidar da herança do pai depois do falecimento, descobre uma série de dívidas e, né, ele é um bom moço, uma pessoa que todo mundo gosta, uma pessoa que todo mundo concorda ser, né, alguém assim de fácil confiança, alguém íntegro, e ele sabe disso e ele se torna um pouco dessa figura para si mesmo, né? Ele insiste em ser uma pessoa notável, uma pessoa moralmente íntegra, mas ele, como todo o ser humano, né, antes de assumir a herança do pai e mudar para o interior e cuidar da fazenda, ele tinha lá seus relacionamentos com algumas moças da vida, né? E na hora que ele muda para o interior, a situação muda muito. Ele passa quase um ano tentando conduzir, né, as melhorias na fazenda e começa a sentir desejo por outras mulheres. E como ele estava numa cidade do interior, não era tão fácil de encontrar uma saída para isso, né? Ele acaba se envolvendo com uma moça da região e esse envolvimento dura um período lá de quase um ano e depois rompe com ela porque se apaixona por uma outra mulher e se casa. Logo após o casamento, infelizmente, o personagem principal rever a sua antiga amante e volta a sentir desejo por ela. Então inicia-se a partir daí um jogo. O diabo da história é mais a consciência do próprio personagem, né? Que vai aos poucos vivendo aquele conflito. Ora, ele tem que ser o pai de família, o homem íntegro, casado, e tem que confrontar o desejo de ter de novo o encontro com aquela camponesa. E isso vai criando uma tensão, porque envolve a família, a sociedade, e o diabo, né, a consciência do personagem vai corrompendo e vai levando ele a situações inimagináveis, e o final do conto, assim, de certa forma, mostra o apogeu dessa situação toda, desse conflito de consciência. Eu escolhi um trecho do livro para que você possa dar uma lida, recomendo, e é uma leitura rápida, né? Como o livro está a um preço bem acessível, vale a pena ser adquirido. Bom, e agora vamos falar desse livrinho que está aqui, que é o Caim, do José Saramago. A editora é a Companhia das Letras. Bom, se no primeiro bloco nós falamos do diabo da consciência,
Nesse livro somos mais explícitos um pouquinho, né, com a relação com a Bíblia. O José Saramago ele já tinha escrito outros livros. Em 1991 ele escreveu o Evangelho segundo Jesus Cristo, que foi um livro polêmico lá em Portugal, que é o seu país de origem, chegando a ser vetado a concorrer em nome de Portugal ao Prêmio Europeu de Literatura. Essa situação toda fez com que ele se mudasse de Portugal, né, fosse viver em Lanzarote, lá na ilha na Espanha. E desde então o autor tem escrito diversos livros e, como ele mesmo comenta num vídeo que está no seu site, né, ele não deixa de perceber, apesar de ser ateu, como que essa questão do aspecto da religião percorre a sociedade. E como é incrível que boa parte da sociedade, né, cristã desconheça os livros, né, ou a Bíblia desde a sua origem, desde os seus primeiros textos até o que é mais utilizado hoje em dia, que são os textos de Jesus Cristo, né? Então o autor, né, se envolve com essa ideia e resolve descrever, né, a história de Caim, ampliando um pouco mais o que acontece. O interessante da narrativa do Saramago é que Caim ele percorre o espaço e o tempo, né? Ele não fica preso numa única época nem em um único lugar. Ele tem a marca, né, por ter matado seu irmão, então ele percorre todos os lugares, né, e boa parte do livro se passa no Antigo Testamento, né? Vendo os momentos em que Deus e os seus seguidores se confrontam, né? Então ele vê, por exemplo, a queda da Torre de Babel, ele vê o caso do Abraão com seu filho, e isso leva a uma narrativa questionadora sobre esse papel de Deus e do homem, né? Sempre em momentos de confronto, um dos lados acaba perdendo alguma coisa, né? Deus geralmente ele toma decisões definitivas, como destruição da torre, como chuva de fogo. Então ele usa também um pouco o Caim para demonstrar esse confronto do ser humano com a divindade que o próprio criou. E a narrativa mostra o quanto irônicos são esses momentos de encontro, né? O que era para ser algo às vezes celestial, algo de paz, algo de aprendizado entre algo que está acima e aquele que está abaixo, na realidade acaba gerando são inúmeros confrontos, inúmeras situações um tanto quanto inacreditáveis, né? Já que estamos falando de uma divindade que deveria pregar a união e o conhecimento também. Né, claro que o livro não questiona nenhuma determinada religião e nem impõe uma determinada verdade. A própria narrativa do Saramago é uma narrativa única. Alguns parágrafos ele mistura a narrativa, mistura o diálogo dos personagens, e é um livro assim que eu acho sensacional. Um livro que talvez para quem não está acostumado com a literatura fora das sagas de 3, 7 livros aí que geralmente o mercado coloca muito à disposição, deve procurar, não pela questão do ateísmo do autor, ou por ser um livro polêmico, né? Eu acho que o Evangelho segundo Jesus Cristo foi muito mais polêmico, mas é um livro que faz um questionamento importante, né? Mesmo para quem tem fé, né? Questionamentos que devem ser conhecidos e que devem ser debatidos, né? Senão a gente vai estar escondendo assim certos preceitos, vão estar fugindo de certas realidades e o que fica, né? Então, mais do que ser um livro de um ateu, é um livro com uma escrita interessante, é um livro que faz alguns questionamentos e que eu recomendo, né? O programa de hoje está um programa polêmico por causa disso, mas eu tenho certeza que você vai gostar e vale a pena adquirir. E eu escolhi novamente um trecho aí para que você possa conferir.
Obrigado por ter assistido mais um livro no Tubo. Se você gostou, compartilhe, nos ajuda a divulgar a literatura. Para o próximo programa, iremos falar de quadrinhos, né, estreando aqui. E eu escolhi o Persepolis, da Marjane, e o Dilbert, lançado para a LPM. Então, aguardo você no próximo programa.